Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa terceira aula dessa série especial, Lições de Bob Proctor. Meu objetivo com esta série de vídeos é um aquecimento, como eu já disse, para a semana Mude Seu Paradigma, que vai acontecer no próximo mês. Então, você está participando deste aquecimento. Você participando dele, você vai entender sobre as informações valiosas para mudar paradigma. Para mudar também o paradigma da sua empresa e da equipe que você lidera. E se tornar múltiplas vezes mais produtivo, seja na sua vida pessoal, profissional ou na sua empresa. Quando eu falo em paradigma de empresa, eu estou falando na cultura coletiva da empresa. Toda empresa é paradigmática. Toda equipe é paradigmática. E você que é líder e está me ouvindo, se você não sabe, o comportamento da sua equipe, o comportamento dos seus funcionários, eles dependem de você. A forma como eles estão se comportando na sua empresa é o seu reflexo. Se é bom ou ruim, é o seu reflexo. É como um filho nosso. O nosso filho é o nosso reflexo. E a mesma coisa são seus funcionários, é a equipe que você lidera. Na verdade, diferentemente do que muitos pensam, filtra de cima para baixo e não de baixo para cima. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu vou deixar os links da aula anterior, das duas aulas anteriores que nós fizemos, aqui embaixo na descrição de vídeo. Eles não estão lá ainda. Assim que eu terminar a live aqui, eu vou lá e vou colocar esses links, ok? Bem, eu sou Francisco de Paula, eu sou coach certificado globalmente pela Proctor & Gallagher Institute. Essa é a empresa do Bob Proctor. Da verdade, do Bob Proctor e da Sandy Gallagher, que desenvolve esse trabalho maravilhoso no mundo inteiro, e eu faço parte dele, por essa certificação internacional. E o tema que escolhi para essa terceira aula, use esta ideia para identificar os paradigmas que bloqueiam o seu crescimento e o crescimento da sua empresa. O paradigma está lá. Ele está na sua vida 24 horas por dia. Ele está lá. E ele controla a maioria das pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas, elas estão sempre seguindo. Sempre fazendo a mesma coisa. Pessoal chegando aqui, muito bom dia a vocês que já estão por aqui. Mas é isso, de manhãzinha o pessoal demora um pouco para chegar, mas estão chegando, estão lá. Bem, na primeira aula, que foi na segunda-feira desta semana, eu falei principalmente como se constrói um objetivo, sobre as premissas para tê-lo bem definido. Eu até coloquei para vocês duas perguntas, porque nós começamos a fantasiar. Se a gente vai definir um objetivo, qual é o primeiro passo? Tem aquele exercício que eu passei para vocês na primeira aula. Nós começamos a fantasiar. Essa fantasia, é uma imaginação. Nós estamos colocando a nossa imaginação para funcionar. E se você não sabe, a imaginação é uma faculdade intelectual. É um dos seus músculos mentais. Bem, então na primeira aula eu falei principalmente sobre isso, essas premissas que tem que ter. E até lá eu mostrei
dois pontos importantes que você deve olhar com muito carinho quando você estiver fantasiando para definir o objetivo que você vai escolher para a sua vida. E esses dois pontos, qual que era? O primeiro é você se fazer uma pergunta. Eu sou capaz? Eu sou capaz de realizar isso? Bem, segundo a ciência e a teologia, nós temos capacidades ilimitadas. É só você ver o que os homens constroem no mundo. Não são máquinas. Está certo que tem muita máquina fazendo coisas por aí, mas quem construiu a máquina foi o homem. É só você olhar. Então, você é capaz. E a segunda pergunta: você vai pagar o preço para realizar? Deixa eu falar um pouco com vocês sobre pagar o preço para realizar. Como eu disse, a maioria é controlado pelo paradigma. É como se você se botasse. É como se você tivesse uma coleira e alguém estivesse guiando a sua vida através dessa coleira. É triste ouvir isso, né? Se você soubesse o que eu já ouvi por aí, você ia enlouquecer. Mas é essa a realidade. Então, a maioria é controlado pelo paradigma. E quando você começa a definir um novo objetivo na sua vida, quando você para e pensa, eu vou definir um novo objetivo na minha vida, eu quero mudar a minha vida. Aí eu pergunto, a segunda pergunta que você tem que fazer, você vai pagar o preço? Porque o paradigma que você tem lá, que sempre obstruiu o teu caminho, ele vai fazer de tudo para que você não conquiste o teu objetivo, para ele continuar comandando a sua vida. Mas quando você resolve pagar o preço, que é o que a maioria tem dificuldade de pagar o preço, aí começa a falar de procrastinação, preguiça, começa a dizer que o paradigma é muito forte, enfim, começa a dizer que está se auto-sabotando. Na verdade, tem que pagar o preço. Quando você resolve pagar o preço, é o mesmo de você bater num paredão, porque você está indo do lado contrário ao paradigma, e ele vai reagir. E na segunda aula, você aprendeu a definir o seu objetivo. Inclusive, eu passei aquele exercício lá para vocês que eu já citei, ok? Ontem foi feita uma pergunta que eu fiquei de responder hoje, bem interessante. Francisco, qual a diferença entre propósito e objetivo? O propósito, assim, é algo mais amplo, e o objetivo é algo que te leva para cima. Vamos dizer, o meu propósito é ajudar pessoas. É o teu propósito de vida. Ok. E o teu objetivo? O meu objetivo é ser um coach certificado pelo Bob Proctor. Entende? Então, eu falar que eu quero ajudar pessoas é bem amplo, entendeu? E você continua dizendo que quer ajudar as pessoas. Às vezes você não tem crescimento nenhum em função do seu propósito. Agora, quando você fala o seu objetivo, você está desejando crescer. E daí você cresce. Quando você transforma isso num objetivo e decide pagar o preço. Então, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional ou na sua empresa, você sabe qual paradigma está limitando o seu crescimento ou o crescimento da sua empresa? Você sabe qual? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta melhor para todos vocês, porque eu quero que vocês tenham um entendimento perfeito sobre esse tema. E, infelizmente, quando não temos um entendimento perfeito sobre o tema, a gente se machuca muito, muito na vida. Mas quando você tem um entendimento, você começa a conhecer melhor você. Você sabe o que é paradigma?
Alguém já chegou para você e explicou em detalhes o que é paradigma? Entender sobre paradigma é o maior presente que você pode receber. Eu não sei se você entende bem ou se você tem apenas uma ideia. Hoje, até porque a gente não encontra livro sobre paradigma. Espere o meu vai sair. Existem oportunidades que às vezes a gente não enxerga. E essa é uma delas. Durante essa série aqui, você vai entender o que é paradigma. Na verdade, você vai começar a entender o que é paradigma hoje. Hoje mesmo. O paradigma é um padrão de vida. É um modelo que você usa. Você está usando esse modelo. Só que você nem percebe isso. Mas você vive dentro desse modelo. Ou então ele está dentro de você, controlando tudo. A certeza que eu tenho é que o paradigma controla a maioria das pessoas. A maioria. Eu não sei se você assistiu uma das minhas aulas sobre níveis de consciência, onde eu explico isso aí em detalhes. O primeiro nível de consciência é o nível animal, é o nível reptiliano. O segundo nível, esse nível animal, ele é bateu, levou. Ele é 880. Bem, o segundo nível é o nível das massas. Ok? É aqui que a maioria está. O último nível é o nível, vamos chamar assim, um nível de excelência, um nível maestria, onde poucos estão. Então você passa vários níveis, eu não vou explicar em detalhes agora, esse não é o fundamento da aula de hoje, você passa por vários níveis até chegar no teu nível maestria. Mas eu quero falar sobre esse nível das massas aqui. Então a maioria é controlado pelo paradigma e o nível das massas, que é o segundo nível, é controlado pelo paradigma. E aqui no nível das massas está a maioria. Então, se você está nesse nível, você tem que sair dele correndo, porque senão você nunca vai crescer. Assista às aulas, todo dia de manhã, aqui às 7 da manhã. Assista todas essas aulas, que eu tenho certeza que você vai sair com uma ideia muito diferente de qualquer tipo de ideia que você tenha tido na sua vida, qualquer tipo de explicação sobre esse tema. E eu peço mais para você. Eu não sei se o seu propósito de vida é ajudar, mas olha, ajude amigos, ajude pessoas, ajude seus colegas. Passa para ele esse link, olha, assista lá, é um vídeo maravilhoso. Lá o professor está falando sobre paradigmas, de um jeito que a gente consegue entender. Quer dizer, eu já estou antecipando algo que eu ainda nem falei, não é verdade? Mas vamos lá. Como os paradigmas são formados? Você precisa entender isso. Como é que eles são formados? Como é que eu vou querer mudar algo se eu não sei nem como eles são formados? Mas eu falo para você aqui. Eu vou simplificar ao máximo aqui para você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com entendimento. Mas se ficar alguma dúvida também, tem problema. Pode perguntar, que no final eu respondo aqui para você. E se bater aquela dúvida assim, você não conseguiu fazer a pergunta hoje e tal, ou você fez a pergunta e de repente eu passei despercebido aqui, eu não vi a pergunta que você fez, sabe o que você faz? Anote essa pergunta num pedacinho de papel. E amanhã, quando eu iniciar a live, você coloca a pergunta aqui que no final eu te respondo. O importante é você ter as respostas. Então, seus paradigmas foram formados pelas ideias que seus pais tinham sobre os fatos da vida, pelas ideias que eles tinham sobre pessoas, sobre os acontecimentos e muito mais, entendeu? Ou, entenda bem, eles foram formados por essas ideias dos seus pais ou das pessoas que criaram você. O paradigma começa com uma ideia. E ou o contrário delas.
Mas como assim, Francisco? O contrário das ideias dos meus pais. Antes de falar sobre isso, eu quero que você entenda uma coisa. O paradigma dos seus pais, eles foram formados pelas ideias que os seus avós tinham sobre pessoas, sobre fatos, sobre acontecimentos, sobre circunstâncias, sobre a vida. Os paradigmas dos seus pais foram formados pelos pais deles. Agora, os paradigmas dos pais dos seus pais foram formados pelos bisavós. Então, hoje, para que você tenha um conhecimento perfeito, você pode estar vivendo com o paradigma dos seus ancestrais, sei lá, de 100 anos, 150 anos, e você nem sabe disso. Porém, eles estão controlando a sua vida, mesmo que você viva nesse mundo maravilhoso, nesse mundo digital, onde você tem acesso a tudo na vida. Então, agora explica, Francisco, como assim os paradigmas foram formados com as coisas contrárias àquelas ideias dos nossos pais? Vamos imaginar a seguinte situação. Isso aqui tudo imaginação. Que quando você era pequena, você via sua mãe com uma mulher submissa demais. E você resolveu ser forte e totalmente independente na sua vida. Você via o seu pai, às vezes, falando grosseiramente com a sua mãe, e você via aquilo, você era uma criança, você tinha 6 anos, você ouvia aquilo e falava assim, e eu não admito isso na minha vida. Aí você resolveu ser uma pessoa forte. Então, naquele momento que você tomou aquela decisão, você teve uma ideia. E naquele momento, você começou a construir um paradigma novo na sua vida. E é assim. Ou o contrário. Vamos imaginar uma outra. E isso eu já vi acontecer muito, tá bom? Com pessoas, enfim, com pessoas até bem próximas a mim. Vamos imaginar outra situação aqui. Seu pai bebia demais, entendeu? Infelizmente, tem alguns que são tomados pela bebida. Ele bebia demais. E daí, você via aquilo e aquilo doía demais, tanto para você quanto para sua família, enfim. E você não gostava daquilo. Aquilo te machucava. E daí você tomou uma decisão. Eu nunca, jamais em minha vida vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Você conhece pessoas assim. E eu também conheço pessoas assim. E é isso. Então, às vezes, nós, na maioria das vezes, eu diria, aliás, nós seguimos as ideias de quem nos criou, seja pais ou responsáveis. Nós formamos essa ideia. Eles foram formados a partir daí. Mas em algumas vezes, nós tomamos decisões bem pequenininho. Entende? Bem pequenininho. Então, o seu paradigma, ele foi formado a partir dessas ideias dos seus pais sobre os fatos da vida, como já disse. É por essas ideias que eles foram formados. E olha, e não é muito difícil descobrir quais são aqueles que nos estão atingindo negativamente. Você lembra quando você era pequeno, quando você era um jovem, que que os seus pais ficavam conversando sobre fatos, sobre pessoas, enfim, você lembra disso? Você lembra as ideias que eles passavam? Você está lembrado? Só um instantinho que eu vou voltar o vídeo aqui, que ele saiu. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Infelizmente, ele saiu aqui. Deixa eu tentar voltar ele aqui. Engraçado que tem conexão aqui, mas está sem conexão.
tentar mais uma vez aqui. Se não der, vai ficar sem Instagram hoje. Tem problema. É ao vivo, não é verdade, pessoal? Vamos ver se vai continuar, se vai voltar aqui a conexão. Você lembra quando você era pequeno, ou mesmo quando você era jovem, ou agora que você é jovem, que os seus pais têm as ideias dos fatos da vida. Então, qual a ideia que seus pais tinham das pessoas, por exemplo? O que sua mãe falava? O que seu pai falava? Ou as pessoas que criaram você falavam? Qual a ideia que sua mãe tem dos homens, por exemplo? Veja se essa ideia não é igualzinha à sua ideia. Qual a ideia que seus pais tinham das pessoas? Das pessoas que viviam ao redor, do vizinho, dos amigos de trabalho, de quem visitava vocês? Qual era essa ideia? Qual é a ideia que a sua mãe tinha dos homens? Qual é a ideia que seu pai tinha das mulheres? Ou tem das mulheres? Qual é a ideia? Você vê no relacionamento dele com a sua mãe. Qual a ideia que seu pai e sua mãe têm do trabalho? Qual a ideia que eles trazem para casa quando eles voltam do trabalho deles? Qual é essa ideia? É uma ideia de gratidão? Nossa, hoje foi um dia maravilhoso na minha vida, porque eu trabalhei naquela empresa. Qual a ideia que ele traz para você, para a sua vida? Qual a ideia que eles têm dos ricos? Qual a ideia que ele trouxe para você dos ricos? Eles associam riqueza com desonestidade, com corrupção? Que ideias eles trazem dos ricos para você? E a ideia que eles trazem dos pobres? Qual é? Eles vivem dizendo que nós somos pobres? Eles vivem dizendo isso para vocês? Qual a ideia que eles têm dos pobres? Qual a ideia que ele tem do dinheiro? Que ideia ele passou para você que ele tem do dinheiro? Qual é essa ideia? Qual a ideia que eles têm de relacionamentos de negócio, relacionamentos de pessoa? Qual é essa ideia que ele passa para você? Qual a ideia que eles têm dos políticos? O que eles falam para você? Enfim, qual é a ideia que eles têm da vida? Entenda bem, foram essas ideias que foram passadas para você quando você era um bebê. Então, essas ideias foram passadas para você quando você era um bebê. Na verdade, você já nasceu com uma programação genética. Mas quando você era um bebê, eles conversavam à sua volta. Quando você era uma criança, eles conversavam à sua volta. E essas ideias foram passadas para você até a idade de mais ou menos 7 anos. Aí você pode perguntar, mas Francisco, o tema hoje não é paradigma, você está falando das ideias? Sim, eu estou falando das ideias. Sabe por quê? Porque são elas que formam os paradigmas. Então, você quer descobrir quais são os paradigmas que estão bloqueando o seu crescimento ou o crescimento da sua empresa? Comece pelas ideias. Qual é a ideia que seus pais tinham sobre a empresa? Os paradigmas nos aprisionam dentro dessas ideias. Eles controlam a nossa lógica. E a maioria das pessoas que eu conheço, infelizmente, tem uma mera resistência. Infelizmente. Eu conheci um rapaz que fez curso comigo. Veio de uma classe pobre, vamos dizer assim. Mas ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de montar uma empresa. E ele gostava muito de mexer com caminhões. E daí ele tomou uma decisão de montar uma empresa de transporte. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma moto. Uma moto. E ele pensou assim,
eu quero montar uma empresa de transporte. Eu não sei nem se ele foi tão longe assim. Ou ele inicialmente pensou, eu quero ter um caminhão para eu trabalhar com esse caminhão e ganhar o meu sustento com esse caminhão. Aí, ótimo. Então, ele queria ter um caminhão para trabalhar com aquele caminhão e ganhar o sustento da vida dele com aquele caminhão. Mas ele só tinha uma moto. Não sei nem se era uma moto ou uma bicicleta. Vamos imaginar que ele tinha uma moto. Eu não tenho lembrança que foi há muitos anos que ele me contou essa história. Na verdade, quem me contou não foi nem ele, foi um amigo dele. E daí, ele fez um negócio com aquela moto. Olha só, ele tinha um objetivo. E daí ele fez um negócio com aquela moto. Ele focou naquele objetivo. Independentemente do tipo de paradigma que ele tinha na sua mente subconsciente, do tipo de ideia que ele tinha lá. Se era a ideia de pobreza, se era a ideia de eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, não importa qual a ideia, não importa o tipo de ideia que ele tinha na mente dele, que foi colocado na mente dele por seus pais, que foi impregnado ali. Ele tomou a decisão de construir, começar a trabalhar com transporte. Então ele pegou aquela moto e trocou num carro. Depois de algum tempo, apareceu um negócio numa casa. Daí ele pegou aquela casa e trocou naquele carro. Ficou a pé, andando de bicicleta. Depois de algum tempo, ele continuou com aquele sonho de trabalhar com transporte, e daí ele resolveu fazer um negócio que surgiu na vida dele. Daí ele pegou aquela casa que ele tinha e fez um negócio num caminhão, truque. E daí ele começou a trabalhar com aquele caminhão. E quando essa pessoa me contou a história desse rapaz, que eu achei uma história muito interessante, ela disse o seguinte: vocês sabem o que ele tem hoje? Ele tem 2 carretas, essas carretas Scania grande, e ele está crescendo cada vez mais. Tudo que ele decide fazer, ele faz. Ou seja, ele não deu importância para as ideias que veio com ele na vida dele. Ele tomou a decisão e seguiu em frente. E ele foi mudando as ideias, adquirindo novas ideias para a sua vida. Porque também sem adquirir novas ideias, sem mudar as ideias antigas, a gente não consegue nada. Então, agora que você descobriu que seus paradigmas nasceram das ideias das pessoas que te criaram, fica mais fácil descobrir, assim, aqueles que estão limitando você. Bem mais fácil. No que uma ideia se transforma? No que uma ideia se transforma? Assim, você tem a ideia. E essa ideia, quando ela é fixada na sua mente subconsciente, você tem uma ideia fixa de conseguir aquilo, de ter aquilo, de perceber as coisas de um jeito diferente. Você tem essa ideia. E quando você acredita nessa ideia, ela se fixa na sua mente subconsciente. E essa ideia se transforma num hábito. Você entende? Ideia e hábito. Quando você era pequeno, quem passou as ideias da vida para você? Seus pais ou seus responsáveis. Aí você cresceu. Essas ideias que seus pais ou os responsáveis passou para você, elas foram internalizadas na sua mente subconsciente. Sabe por quê? Porque você aceita tudo quando você é pequeno. É até a idade de 7 anos, mais ou menos. Talvez um pouco menos. Você aceita tudo. Tudo que vem para você, você aceita. Você simplesmente não tem a razão. Você não consegue discernir o que é certo e o que é errado. O que deve entrar para controlar a sua vida ou o que não deve entrar para controlar a sua vida. Você não tem essa cognição quando você é pequeno. Então você aceita tudo. Então, com esse entendimento, fica mais fácil você iniciar um processo de mudança, não fica? Muitos dizem que não conseguem mudar paradigma, é que estão se concentrando nisso. Quando você faz os exercícios de descobrir, por exemplo, o seu objetivo,
Você não sabia, mas você estava iniciando um processo de mudança de paradigma. O importante, então, é persistir. Hoje em dia, atualmente, eu participo de uma mentoria. Então, lá tem vários graus de mentores e tal, né? E os graus mais elevados dizem assim: eu sou o primeiro grau que não desistiu. Ou seja, vamos imaginar uma, um esporte. Vamos imaginar o judô. O judô começa com a faixa branca e ele vai até a faixa preta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dan, quinto dan, não sei quantos dan tem na faixa preta. Então, lá em cima, o lutador, o grande lutador, o faixa preta, ele é o faixa branca que não desistiu. Então, assim é a mesma coisa com os nossos paradigmas. Então, você vai ser aquela pessoa que vai pagar o preço. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas você vai pagar o preço. E quando você paga o preço, você muda. Qualquer um de nós mudamos. Então você vai ser o faixa preta que não desistiu. Entendeu? Você era faixa branca. Como é que você chegou lá? Você não desistiu. Então você tem isso em mãos agora, na sua mão. Então eu vou revisar aqui para você. Os seus pais tinham ideias sobre a vida como um todo. Essas ideias, quando você era pequeno, entenda bem, quando você era pequeno, não é depois que você cresceu, é quando você era pequenininho. Essas ideias foram passadas para você. A ideia sobre a vida, sobre tudo na vida. Então, quando você era pequenininho, o que os seus pais ficaram fazendo ali, ó? Tem. Ficaram repetindo essas ideias o tempo todo para você. Daí essas ideias, elas se fixaram na sua mente subconsciente e elas se transformaram em hábitos. O hábito, você bem sabe, o hábito vamos dizer assim, a nossa programação. Você executa os hábitos e nem sabe que está executando aquele hábito. E um conjunto de hábitos, um conjunto deles, forma um paradigma. Aí tem gente que quer mudar paradigma. Por isso que eu digo, não muda. Você não muda o paradigma, mas você muda a ideia. Então, você agora sabe que não adianta querer começar a mudança pelo paradigma. O paradigma é muito amplo, ele é gigante. Mas você pode começar essa mudança por uma ideia. Por uma ideia. E por onde começar? Por onde começar? Comece a revisar. Comece a revisar na sua vida. Qual a ideia que eu tenho? Qual a ideia que eu tenho? Enfim, qual a ideia que eu tenho sobre dinheiro? Se você é um homem, qual a ideia que eu tenho sobre a mulher? Qual a ideia que você tem sobre seus filhos? Qual a ideia que você tem sobre o seu trabalho? Qual a ideia que você tem? Que os teus patrões estão te explorando? Qual a ideia que você tem sobre o seu trabalho? E eu digo para você uma coisa: se a ideia é negativa, mude isso. Ah, Francisco, isso é real. Isso é uma realidade. Está acontecendo comigo. É todo dia eu vejo isso. E sabe o que é que eu digo para você? Mude isso. Porque isso não é teu. Isso é negativo. Isso é negativo para você. Você se sente mal pensando dessa forma. Mude isso na sua vida. Porque quando você muda isso,
você muda a sua vida. Ah, Francisco, que lá na empresa, sabe, todo mundo pensa dessa forma. Porque eles são massa. Eles não estão aqui contigo. Eles são massa. Então, eles vão te continuar fazendo o que todo mundo faz. Mas você não. Você assistiu o meu vídeo e você veio até esse ponto que eu estou falando sobre isso aqui. Então, mude isso. Mude isso. Você não merece isso. Aí você vai falar, Francisco, mas é muito difícil. Você tem todo o talento e capacidade para mudar a sua vida. E você recebeu isso de Deus. Se achar incompetente, incapaz de proporcionar, de proceder essas mudanças na sua vida em você, é o mesmo de não acreditar em Deus. É a mesma coisa. Acredite em você. Acredite em Deus que você é capaz. É apenas uma decisão que você toma. E qual é essa decisão? Eu vou pagar o preço. Custe o que custar, eu vou pagar o preço. Sabe uma virtude que nunca foi derrotada? Essa virtude se chama persistência. Você já viu alguém dizer que algo derrotou a persistência? Não. A persistência sempre vence. Tá bom? Ela sempre vence. Sempre vence. Aproveite isso. E você pode começar com um pequeno passo. Um pequeno passo. Os paradigmas foram formados em você, como você já entendeu, pela repetição. Eles foram formados pela repetição. Foram seus pais, seus responsáveis, todos os dias, falando a mesma coisa para você. Desde quando você era um bebezinho, estava ali todo dia. Todo dia. E pessoas que rodeavam a sua família, que rodeavam o ambiente, também falavam a mesma coisa, porque são pessoas idênticas. E se essas pessoas todos os dias estavam ali martelando na sua cabeça aquelas ideias, ela se cristalizou em você, virou um hábito e virou um paradigma. E elas estão em você. Como é que você vai fazer para mudar isso? Como você vai fazer para mudar isso? Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai repetir, 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 repetir isso. Até você conseguir mudar. Então você vai repetir uma ideia ao contrário. Ao contrário do que está internalizado em você. E você vai acreditar nessa nova ideia. E você vai repetir isso até ela se cristalizar em você. Até ela cristalizar. Até você internalizar e ela se tornar fixa. Quando ela se torna fixa, ela se torna um hábito. Então, analise as ideias negativas que você tem. Analise as ideias negativas que você tem sobre a sua vida. Analise as ideias negativas que você tem sobre a sua equipe. O que tem de errado? O que tem de hábito negativo nessa equipe? Quais são os hábitos que impulsionam essa equipe e que ela não vai, porque eles estão ali, as ideias estão ali impedindo isso. E quais são os hábitos negativos? Qual a ideia que você tem dos seus funcionários na sua empresa? Qual a ideia que você tem? São essas ideias que estão sendo realizadas. Concorda comigo? São elas que estão sendo realizadas. Mude isso. Mude a ideia. Porque essa ideia não é tua. Ela veio para você, mas é uma ideia ruim, é uma ideia negativa que está atrapalhando o seu crescimento. Então, mude isso na sua vida. Mude a ideia sobre o seu trabalho. Mude a ideia sobre a sua equipe. Mude a ideia sobre a sua empresa. Mude a ideia sobre as pessoas. Cada vez que nós estamos
olhando para um ambiente e pensando a mesma coisa, essa energia que é construída, que é criada em função disso que você está observando, é a energia que volta do universo para você. Isso é uma energia de crítica, é uma energia de achar que o outro é uma pessoa inferior, que é incapaz, que essa equipe não vai, que a empresa não me valoriza. Essa ideia, ela vai se ampliar cada vez mais na sua vida. E você vai continuar cada vez mais vivendo nas massas dentro de um paradigma que te controla. É você que tem que controlar a sua vida. Faça isso. Dá trabalho, gente, mas é bom. Falar um bom gostoso aqui. É muito bom quando a gente tem o controle da nossa vida. Os paradigmas negativos vão continuar existindo dentro de você? É claro! É claro que eles vão continuar existindo ali, só que eles não vão mais apitar em nada, porque agora você tomou a decisão. Quem manda é você. Eu vou deixar um exercício aqui simples, um primeiro passo simples para você começar esse processo de mudança na sua vida. Primeira coisa, eu já passei para você ontem, mas isso tem um poder que você não imagina. Pega uma folha de papel em branco e escreve no topo dessa folha o teu objetivo, o que você quer realizar na sua vida. Legal. Você escreveu o teu objetivo ali. Você lê, você olha para ele e pensa assim: que ideia eu posso ter para realizar esse objetivo? Que ideia eu posso ter? Aí você anota as ideias. Essas ideias vêm para você, tá bom? Enquanto eu estou aqui passando esses exercícios para você, você pode colocar aqui as suas perguntas que já eu te respondo, tá bom? Então, um passo pequeno, olha, um passo pequeno. Tem muita gente que não consegue seguir em frente porque quer dar um passo grande demais, entendeu? Quer dar um passo grande, gigante. Aí não consegue, ué. Eu aprendi com o Bob Proctor que nós devemos mudar um hábito de cada vez, no máximo 2 hábitos. Eu prefiro mudar um negativo de vez. Aí você quer mudar 10 hábitos, não vai conseguir mudar nunca. É um hábito de cada vez. Então você pega, esse exercício é muito interessante. Você escreve o teu objetivo no topo da folha. E depois que você escreveu o teu objetivo no topo da folha, você anota as ideias. Lembra que eu falei ontem? Essas ideias vão gerar as ações para você continuar se movendo na direção do seu objetivo. Você vai na direção dele e ele vem na tua direção. O universo traz ele para você. E o segundo ponto, um segundo passo que você pode dar na sua vida é esse, olha. Você traz afirmações positivas para você. Traga afirmações positivas. Entende? E daí, depois que você trouxe essas afirmações positivas na sua vida, você vai acreditar nelas? Você vai acreditar nelas? Não! Isso é que é um barato. Eu trago as afirmações positivas, mas eu não acredito nelas. Não precisa acreditar. Não acredite nas afirmações que você vai dizer para si mesmo. Mas fale elas. Fale se olhando no espelho. Fale as afirmações. Eu sou rico. Quando você fala eu sou rico, qual é a imagem que vem na sua mente? Fale as afirmações. Eu amo o meu trabalho. O meu trabalho me traz alegria. Não vem você como uma pessoa feliz no seu trabalho? Faça afirmações. Então, com esses 2 passos singelos, você não imagina como eles são importantes para mudar seus paradigmas. Você entendeu? As pessoas querem mudar paradigma, mas são essas coisas simples que eu estou passando para vocês aqui que mudam o seu paradigma. E leve algo com você. Você tem sempre que ter algo em sua mente. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço.
e até de ser chamado como ridículo. Porque aquelas pessoas que não entendem o processo que você está passando, talvez digam que você pirou, que você é um bobo, que você está acreditando em algum guru por aí. É legal acreditar no Bob Proctor, no Neville Goddard. Bacana, né? Bacana, isso é ótimo, não é verdade? Porque é com eles que eu aprendo. É com o Nightingale que eu aprendo. E com outros também que eu aprendo. Napoleão Hill, por exemplo. Então, isso é ótimo, não é verdade? São gurus maravilhosos, não são? Então, muito bom. Obrigado por reconhecer dessa forma. Siga em frente com a tua vida. É você que está em jogo. Não são eles. É você. E é por isso que você está aqui comigo, pagando esse preço aqui, não é verdade? Parabéns a você por estar aqui nessa aula de hoje. Parabéns a vocês aí do Face. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo pessoal que está aqui do YouTube também, do Instagram. Vocês enriquecem esse meu momento. Todos os dias eu estou com essas aulas, lições de Bob Proctor. Todos os dias. Cedo, bem cedinho. E eu acordo com muita energia. Porque eu sei que vou falar para vocês que querem ouvir sobre isso. Eu sei que eu vou falar para vocês. E vocês, no meu coração, vocês são pessoas maravilhosas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal do Instagram também pode fazer pergunta aqui, gente. Eu vejo. Ok, obrigado a você. Marta, legal, bacana. Ana Lúcia. Me vejo fazendo e falando os mesmos assuntos. Obrigado por mostrar que é possível. Você fica repetindo aquelas mesmas coisas. Gente, não fale mais em pandemia, gente. Nem olhe mais nenhuma notícia sobre pandemia. Pelo amor de Deus. Não faça isso consigo. Quando você está falando em pandemia, está todo mundo falando, na é verdade? Você está falando em pandemia, o que está acontecendo? Você está sentindo algo ruim. E tem muita política nesse meio aí, mostrando cova, mostrando caixão. Gente, tem briga política já se aproveitando disso. Não olhe para isso, feche os seus olhos para isso, porque essa é a energia que você estará gerando dentro de você. Não fique repetindo as coisas que você está sempre repetindo. Aí você não muda nunca. Pague o preço, tá bom? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Eu acredito, eu vou conseguir. Convivi e convivo com essas pessoas. Obrigado pelo elogio aqui, extraordinário essa aula, muito bom, gratidão. Francisco, como é bom ouvir sobre paradigma, dá um gás danado. Vem aqui todo dia, toda semana, vem para cá. Todo dia que vem comigo aqui, eu vou pedir uma coisa para vocês. Achou bacana a aula? Achou legal? Tem muita coisa bacana por aqui ainda. Inclusive, amanhã eu vou continuar falando sobre paradigma. Olha, hoje foi o começo. Na verdade, eu estou falando sobre paradigma, sobre como mudar seus paradigmas desde segunda-feira. Amanhã já é a nossa quarta aula. E amanhã eu vou me aprofundar ainda mais em paradigma. Amanhã a aula vai ser bacana, uma continuação maravilhosa dessa aqui. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam de ajuda, com as pessoas que você ama. Compartilhe esses vídeos com ela, vai ser muito bacana. Como manter... E é bacana quando você compartilha com pessoas, o meu canal também ele ganha mais vida. Dá o clique aí, dá o clique lá, dá o ok aí. O meu canal vai ganhando mais vida, isso vai se expandindo mais. Como manter fixo na mente que meu negócio é próspero nesse momento? Eu vou te responder essa pergunta, vou te responder a essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante, vou dar alguns exemplos para você, tá? Vou te dar alguns exemplos. Eu ia indicar um filme aqui, mas eu não lembro desse filme. Eu estudo um curso do Earl Nightingale. É um curso chamado The New Lead the Field Coaching. E ele fala sobre... Tem uma pessoa aqui que perguntou sobre as outras aulas onde estão. Olha, por enquanto elas estão lá no YouTube, tá? Estão também no Facebook, mas lá no YouTube você acha com mais facilidade. É só ir lá no YouTube que você entra no meu canal, Francisco de Paula, e você vai ver a aula lá, ok? Bem, eu estudo nesse curso do Earl Nightingale e tem uma aula que ele fala exatamente sobre o que você está perguntando aqui, Adriana. O americano viveu uma época deprimente, onde morreu muita gente. Eu acho que foi um dos piores momentos
do Estado americano, que foi aquela famosa época da depressão, que começou, se não me engano, nos anos 1928 e foi até os anos 1935. Muito banco quebrou, muitas pessoas perderam absolutamente tudo na vida. Muita gente se matou porque não suportou aquilo. Mas teve muita gente que simplesmente fez isso aqui, ó. Fechou os olhos ao que aparentemente era a realidade. Entenda bem uma coisa. Se você está olhando os acontecimentos fora, e são acontecimentos ruins, porque a mídia só traz coisas ruins para a nossa vida. Ela nunca traz coisa boa. Sabe por quê? Porque bom não dá notícia. Então tá ok. Então você está trazendo isso para você, para a tua vida. Aí eu pergunto, qual o resultado que você quer ter? Um resultado ruim, porque é isso que você está focado. Então, mesmo que pareça que é verdade, mesmo que as coisas estejam difíceis para muita gente, você fecha os olhos e você foca no seu objetivo. Você acredita nele, porque você realiza na sua vida aquilo que você é consciente, aquilo que você tem uma crença dentro de você, interna em você, é aquilo que você realiza. Quando você foca no negativo, você tem a crença do negativo. Quando você foca no teu objetivo, quando você foca nele, você constrói isso em você. Então, pega essas afirmações que eu vou disponibilizar para vocês. Elas não estão lá ainda na descrição do vídeo, mas daqui a pouco eu vou subir ela lá. Faça afirmações todos os dias. Aí você está vendo fora. Para de olhar fora. Para de olhar essas coisas. Desliga a televisão. Para de ler. Olha, eu vou contar o que eu fiz há alguns anos aqui. Eu recebi um monte de coisa, de política, de coisa no meu Facebook. Eu passei no pé, que bobagem é essa que eu estou fazendo na minha vida? Eu deletei todo mundo, eu bloqueei tudo aquilo, eu bloqueei. Eu preciso acessar as minhas redes sociais, porque eu estou conversando com vocês. Então eu bloqueei tudo aquilo, nunca mais veio. É você que constrói isso. Então pare com isso. Porque você que atrai, é você que faz isso contigo. Não é de fora, é de dentro de você, tá bom, Adriana? Então, cuide de você. É por isso que você está aqui comigo, olha. Você veio aqui, você não está aqui por acaso. Olhe só para o seu objetivo. Adriana, seja egoísta consigo mesmo. Você merece isso. Você merece se dê esse presente. Dê esse presente a você. Ao invés de você ficar preocupada com os acontecimentos fora, anota o seu objetivo no topo da folha e pergunte-se a você, o que eu posso fazer para realizar meu objetivo? Ah, eu quero vender R$1.000 por semana. O que eu posso fazer para realizar R$1.000 por semana? Pergunte-se a você. Aí você começa a ligar para as pessoas, aí você vê todo mundo, muitos não querem comprar, aí você ligou para 20, aí um comprou de você. Aí daqui a pouco você começa a ligar para outro, mais 20, o outro comprou. Ah, eu descobri uma coisa, eu tenho que fazer 20 ligações para fazer uma venda. Porque você teve a ideia. Pare de olhar fora. Olhe só para dentro de você. Fora pode até parecer verdade, mas não é isso que você quer para a sua vida. Mas acredite em mim, a maioria é mentira, trazido pela mídia. Tá ok? Uau, estou falando aqui durante quase 1 hora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tá bom? Como manter fixo na mente? Se tá legal, Francisco, e outras aulas estão aonde? Ah, beleza, já respondi isso, Francisco. Sou consultora da Tupperware. Posso prosperar fazendo isso? Já me falaram para desistir por causa da pandemia. Não dê ouvidos a ninguém. Faça o que o seu coração, o que você decidir no seu coração. Tá ok? Decida o seu objetivo. É você e não ouça mais ninguém. Absolutamente ninguém. E nem busque informações sobre pandemia. Tá vendo o que as pessoas estão falando? Tá vendo como elas estão enchendo a sua cabeça? Elas enchem a nossa cabeça dessas coisas, sabe por quê? Porque elas pertencem
as massas. Saia da massa. Passe para o próximo nível. Sabe qual é o próximo nível? É o nível de aspiração. Então você vai aspirar algo mais na sua vida. E é isso que você está fazendo. Ok, Marta? Tá bom? Meus queridos, amei esse momento com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Não se esqueçam, dê o likezinho para mim e compartilhe esse vídeo, tá ok? Daqui a pouquinho eu vou tomar um cafezinho agora e daqui a mais ou menos uma meia hora eu já vou subir esses links para vocês do primeiro vídeo, do segundo vídeo e vou subir esse link dessas afirmações para vocês aqui. É um presente, isso pertence a um curso meu, mas é um presente que eu estou dando para você, que vocês me seguem aqui com respeito, com carinho e como eu agradeço isso, ok? Beijo no coração de vocês.